Bom dia, pessoal. Estamos aqui novamente e eu quero te fazer uma pergunta, tá? Você acha que todos podem aprender física ou matemática? Eu lhe respondo, você pode responder da maneira que você quiser, mas eu lhe afirmo e lhe respondo que sim, tá? Você pode pensar assim, mas você não conhece a minha dificuldade, como é que você está afirmando? Então vamos por passos, tá? Qualquer um pode aprender física? Sim, desde que saiba os métodos corretos, tá? O porquê que várias pessoas, tá? Até o nosso século, tá? Até o momento, acham que não têm capacidade suficiente, olham para um professor de física, tá? Olham para um professor de matemática e se acham inferiorizados. Por quê? Porque acham assim, eu nunca vou entender como ele entende. Só que eu quero desmistificar isso. Querido, amado, você pode sim, tá? Essa ideia, tá? De que somente aqueles que sabem matemática, aqueles que entendem de física, né? No caso, são os mais inteligentes, tá? Veio esse conceito, tá? Veio através dos estudos, tá? Podemos dizer assim, de um psicólogo, tá? Chamado Howard, se esse é o nome correto, Gardner, tá? Se não for correto, alguém me corrige aí. E o estudo dele, ele causou muito impacto, tá? Na área educacional, com suas teorias, tá? Sobre as inteligências múltiplas, divulgada lá na década de 1980, certo? E, esse seu interesse, né, pelo aprendizado, ele já estava presente nos estudos deles de pós-graduação, tá? Que foram em cima, revistos, né, em cima das ideias de Jean Piaget. Por outro lado, né, quando o Howard Gardner ele se dedica à música e às artes, né, lá na sua infância, ele levou, né, as suas concepções, né, ele começou a supor que havia algo além, né, de, de, de noções ou de padrões consagrados, né, de inteligência, de aptidões intelectuais humanas, né, e essas inteligências intelectuais eram parciais, tá? Então, até o momento, ali no século XX, tá? A medida, né, de inteligência, né, de uma pessoa, ou de aptidões, se ela era mais ou menos inteligente, ou se ela tinha mais ou menos capacidade, era dada por um teste chamado QI, né? E o que esse teste media, basicamente? Eram aplicadas, né, testes direcionados ao raciocínio lógico, matemático, a crianças, né, em determinadas faixas etárias, correto? Sobre, né, sobre o pretexto de que se elas correspondiam, né, ao desempenho escolar esperado para a idade delas, correto? Tá? E, esse teste de QI, né, ele foi criado pelo francês Alfred Binet, tá? E ele criou esse teste de QI. Então, era um parâmetro para destacar, né, os alunos que eram mais ou menos inteligentes, tá? O que aconteceu? Então, mais tarde, Piaget destacou, tá, essa dificuldade, a dificuldade dessa forma, tá? E cresceu assim, ó, de uma
forma muito rápida, muito exponencial, numa curva, né, exponencial, a valorização da inteligência, né, como lógico, matemática, tá? Mas o que aconteceu? Sob a influência, né, de Robert Sternberg, que é assim, ó, um dos psicólogos mais renomados, tá? E que eu gosto muito, tá? Da leitura, porque ele tem um livro chamado Psicologia Cognitiva, que é maravilhoso. Ele estudou as variações dos conceitos de inteligência, dessas inteligências, tá? Em diferentes culturas. E Gardner, assim, ó, ele foi conduzido, né, a conceituar como o potencial para resolver problemas e criar aquilo que é valorizado, tá, em determinado contexto social histórico. Então ficou claro, muito claro, que a manifestação da genialidade, né, humana é bem mais específica do que generalista. Eu não posso, como é que eu vou te dizer assim, eu não posso classificar se uma pessoa é inteligente ou não simplesmente por parâmetros lógicos matemáticos, correto? E é a partir daí, né, que surge, eu vou te dizer assim, ó, muitos empecilhos, tá? Para que o aluno, até hoje, no nosso século, no século que nós vivemos hoje, tá? O grande empecilho está aí, ó. Muitas pessoas que chegam na sala de aula e me dizem isso, né? Na primeira aula, no primeiro contato que eu tenho, na primeira pesquisa que eu faço de interação com os alunos, né? Em sala de aula, quando eu lhes pergunto, quem é que gosta de matemática, né? Levante a mão. E um ou dois levanta, porque tem essa coisa assim, ó, esse rótulo, né? Ou um trauma que a pessoa carrega desde lá da infância, porque eu não expliquei no primeiro vídeo, mas eu acompanho sempre os alunos de ensino médio e eu vejo quanta dificuldade eles têm, porque eles já chegam com uma bagagem preparada, né, na minha frente, dizendo assim, eu não sei, eu não quero, tá? Eu não consigo aprender, tá? E muitas vezes, amados, assim, a gente vai ver através lá da psicologia também, que daí nós vamos enfatizar também esse lado da psicologia, porque esse é um lado que carece muito nas nossas escolas, do trabalhar o psicológico da criança, investigar o porquê que ela não se desenvolve, não simplesmente taxá-la como um déficit de atenção, como eu já vi muitos professores fazendo, tá? Mas tu analisar o contexto e verificar o que aconteceu com essa criança lá atrás, tá? Qual foi o trauma que ela carrega, tá? Que pôde ocasionar essa ideia de ser menos inteligente e menos capaz, tá? Quais as feridas que lhe fizeram? Talvez um educador chegou para ela e chamou: mas você não entende nada, você é um burro, né? Ou quem sabe algum pai, num momento de estresse, num momento que até não estava bem, né? Porque nós somos seres humanos, né? E muitas vezes a gente não tá num dia muito legal, e chega para um filho e diz assim: você não, como eu tenho relatos, né, porque eu investigo a situação por trás daquele aluno, de pais que chegam para os filhos quando pequenos, tá? Você é uma plasta, filhos que ouvem isso, né? Você nunca vai dar para nada, você nunca vai servir nada. Ou um filho que costuma muitas vezes, né, ser um pouquinho desastrado, né? E o pai taxa ele como por um erro de um momento, taxa essa criança como uma pessoa desastrada, porque você não vai servir para nada. E essas palavras, amados, assim, ó, quer você acredite ou não, a palavra tem poder, tá? Diga isso para uma criança até os 6 anos de idade. Pesquisa lá na psicologia
o que que acontece? Tá? O que fica marcado na vida dessa criança, tá? O que ela recebe de estímulos. Assim como ela recebe os estímulos bons, ela também recebe, né, aquilo que vai atrofiar o seu caminho, aquilo que não vai permitir com que ela possa caminhar, porque no momento em que ela se deparar em frente a um público, a uma plateia, a um professor, ela vai abrir uma janela e vai lembrar daquilo. Quando um professor fizer uma pergunta, fulano, tu sabe me responder? Ela vai ficar acuada, ela vai se sentir acuada, porque lá atrás teve alguém que fez com que ela se sentisse assim. Ah, eu não vou saber responder, então eu vou ficar quieta. Ou eu respondi e o meu pai me disse que eu era burra. A minha mãe me chamou de plasta, né? Então, assim, ó, pais, cuidado. Professores, educadores, cuidado com as palavras que saem da nossa boca, tá? A própria palavra de Deus diz, né, que o poder das palavras, né, elas servem tanto para abençoar como para amaldiçoar. Fica a dica então, tá? E até o próximo vídeo.